como é feita a avaliação do writing, estrutura, gramática, etc. Vamos lá. Só para você saber, assim, já de cara, tá? De cara para você saber. Não tem pergunta de gramática no teste do IELTS. Se você tá aí estudando pro teste do IELTS, estudando livro de gramática, eu sou capaz de apostar que você provavelmente está usando a gramática da forma errada. Não é só você saber inglês. Às vezes a gente cai nessa armadilha de falar, eu já sei inglês, dá para ir fazer o teste. Não. Não é bem assim. O teste do IELTS você precisa de técnica. Não é só saber inglês. Você tem que saber fazer a prova. É igual prova de vestibular ou prova de concurso. Basta você saber a matéria da prova? Não. Não é sobre saber inglês. É técnica. Seja muito bem-vindo a mais um Café com o IELTS. Enquanto eu tomo o meu café, eu respondo as suas dúvidas sobre o teste do IELTS. Se você não me conhece, eu sou o Simon e o que eu faço aqui na Blime English é te ajudar a passar no teste do IELTS, mesmo que seu inglês ainda não seja avançado. Como que vai funcionar esta live aqui? Ontem, eu não sei se você viu aqui no Instagram, mas ontem eu abri uma caixinha de perguntas ali para que vocês pudessem me mandar as dúvidas de vocês, e agora é o momento que eu vou sentar enquanto eu tomo meu café e responder a todas elas, tá? E aí eu já te digo aqui que eu vou abrir, assim que acabar essa live aqui, eu vou abrir uma outra caixinha de perguntas para amanhã, no nosso próximo Café com IELTS, tá? Durante essa semana, todo dia eu vou fazer o Café com IELTS aqui de manhã. Então, se você tem aí as suas dúvidas sobre o teste do IELTS, não deixe de mandar ela lá na caixinha de pergunta, que eu vou responder todas as perguntas que você tiver durante essa semana sobre a sua preparação para o teste do IELTS, tá? Eu vou puxar aqui as perguntas que o pessoal fez na caixinha de ontem, mas eu já quero te dizer o seguinte: eu vou alternando aqui, tá? Entre as perguntas que o pessoal mandou na caixinha e as perguntas que você que tá aqui na live vai fazendo para mim. Então, se você tá aí com alguma dúvida e quer perguntar, fique à vontade, pode escrever ali nos comentários que eu vou conseguir te ajudar e ler a sua pergunta, tá? Eu vou alternando entre a pergunta do pessoal. Já cheguei na academia, agora que o dia tá clareando, vamos fazer esse dia acontecer. Deixa eu puxar a pergunta aqui, deixa eu beber um café primeiro, porque ninguém é de ferro, né? Muito bem, deixa eu puxar aqui as perguntas de vocês. Tem bastante pergunta aqui, deixa eu ver. Deixa eu começar por essa aqui, ó. Fizeram até a pergunta em inglês, ó. How can I better improving my listening to 100%? Ó, aqui seria How can I improve my listening to, tá? Não improving. How can I improve, ou how can I best improve my listening to 100%? Como eu posso melhor aprimorar o meu listening até o 100%? E a primeira coisa que eu quero te dizer, você que fez essa pergunta, é o seguinte: a gente nunca vai chegar ao 100%, tá? A gente nunca vai atingir aquele estado de perfeição que você absolutamente tudo você vai entender. Sabe por quê? Nem em português você é assim. Pensa aí com você. Será que em português você entende absolutamente tudo em todos os contextos? Não. Tem contexto que você não sabe o que é aquele termo. Tem contexto que você não está familiarizado com aquele termo. Tem contexto que você não está inserido naquele contexto. Então você não vai conseguir entender tudo 100%, nem de português, que é a sua língua materna. Agora, o que nós temos que prestar atenção é que é possível sim chegar ali quase no 100% de conforto com o idioma. E o que eu quero dizer 100% de conforto com o idioma? E aqui já trazendo para o teste do IELTS, né? Quando você chega lá no teste do IELTS, você vai para a sua prova do listening, né? Você vai lá, não sei se você sabe, mas no teste do IELTS, na prova do listening, eles tocam um áudio e você tem que ficar ali entendendo que eles, ouvindo e entendendo o que eles estão fazendo para você poder responder as perguntas, né? Então, quanto mais você trabalhar o seu listening dessa forma aqui que eu vou te falar, mais confortável você vai ficar, tá? Mais confortável você vai ficar na hora de se submeter ao teste do listening e também para o seu listening da vida, tá? É possível sim que você esteja ali quase no 100% de conforto com o seu listening. Você ficar confortável sabendo que você vai entender as situações do dia de uma forma assim absurdamente eficiente, tá? Como que você vai fazer? Ou melhor, o que você vai fazer, né? Não tem como eu te falar aqui o como disso aqui, que isso aqui demoraria um pouco mais para eu te explicar. Mas o que você vai fazer é a exposição guiada. É o que eu chamo de exposição guiada. Você já sabe o que é exposição guiada? Se você souber, você tá aqui na live, fala aí para mim só para eu saber que você já sabe o que é. A exposição guiada é uma forma de você receber uma carga de exposição do idioma, como se você ficasse imerso no idioma, mas de uma forma guiada.
orientada. Você sabe o que que você tem que fazer, por quanto tempo você tem que fazer e como você tem que fazer aquilo, tá? Então, quando a gente olha para a exposição guiada, eu estou querendo dizer que você vai aprender a trabalhar a sua base. O que que é a sua base? Se você não sabe ainda, eu vou te dizer, a sua base é o seu listening e o seu reading. Como assim, Simon? Meu listening e reading? O inglês, né? Qualquer idioma, na verdade, tem 4 habilidades: listening, reading, writing e speaking, né? As nossas habilidades de ouvir, de ler, de falar e de escrever. O listening e o reading são o que eu considero a sua base. Eles são a sua base. Eles vão te permitir falar e eles vão te permitir escrever depois, tá? Então, quanto mais você cuidar da sua base com exposição guiada, não é simplesmente sentar na frente da televisão, ligar uma série lá, um filme e assistir. Não é simplesmente isso. Não é simplesmente você pegar um livro, abrir e sair lendo. Não é simplesmente isso. Tem que ser guiado. Você tem que saber o que você está fazendo durante esse momento de exposição. Aí, uma vez que você já sabe o que você tem que fazer durante a exposição, você vai fazer ela com consistência. Quanto mais você se expor ao idioma de uma forma guiada, mais confortável você vai ficar. Seja na hora do teste do IELTS, seja na situação real da vida, tá? Vou contar um caso para vocês aqui. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu lembro que eu fui ao Tim Hortons. Você conhece o Tim Hortons? Você sabe o que é o Tim Hortons? Tim Hortons é uma rede muito famosa aqui de café. É como se fosse o Starbucks canadense. Aí, eu fui um dia ao Tim Hortons e aqui nós temos vários imigrantes de várias etnias, tá? O Canadá, ele é multicultural. Então, você vai encontrar pessoas com diversos sotaques aqui. Pessoas, inclusive com inglês bom e inclusive com inglês ruim. Aí eu cheguei lá no Tim Hortons, pedi um negócio para comer. Eu só queria isso para comer. Aí a menina virou para mim e falou assim: "And what to trick?" Aí eu falei assim: "Sorry?" Aí eu perguntei de novo, né? Aí ela: "And what to trick?" Eu falei assim: "Gente, que isso? Como é que eu não tô entendendo, né?" Aí eu fui pedir para ela explicar de novo. Aí ela falou assim: "And what to trick? What to trick?" Quero que ele dizer: "And what to drink?" E o que que você vai beber? Olha para você ver. Então, aqui você começa a entender que o nível de conforto que você tem no seu idioma, ele depende muito mais ele depende de muitos outros fatores, além de você só ler um livro de gramática, além de você só repetir palavras que você ouviu em inglês. É a exposição a uma infinidade de conteúdos e de sotaques que vai te deixar confortável, beleza? É assim que você vai melhorar o seu listening, não até 100%, porque ninguém é perfeito, mas absurdamente, beleza? Muito bem, deixa eu puxar outra pergunta aqui. E lembrando, se você que estiver aqui na live quiser fazer uma pergunta, fique à vontade, pode escrever ali nos comentários sua pergunta sobre o teste do IELTS, que eu vou te ajudar. Deixa eu puxar outra pergunta aqui de vocês. Olha essa aqui, ó. É o mesmo teste, o listening acadêmico e o general training? Ó, se você não sabe, o teste do IELTS ele é dividido em 2 modalidades, tá? Tem a modalidade general training, que é para propósitos gerais, e tem a modalidade academic, que é para propósitos acadêmicos, né? Para quem vai fazer college, quem vai fazer mestrado, quem vai fazer doutorado, aí essa pessoa tem que fazer o IELTS na modalidade acadêmica. E aí essa pergunta aqui, ó, é mesmo o mesmo listening para o academic e para o general training? Aqui a resposta é sim. A diferença entre o academic e o general está lá no reading e no writing, tá? O teste do speaking e o teste do listening, eles são da mesma forma, tá? Então, se você vai prestar aí o IELTS na modalidade academic ou o IELTS na modalidade general, já fique sabendo que o que vai mudar para você é o reading e o writing. O reading e o writing do academic, eles são diferentes, tá? Eles são um pouco mais difíceis, porque eles estão tratando, obviamente, com assuntos acadêmicos, beleza? Deixa eu puxar outra pergunta aqui de vocês. Essa aqui já está perguntando do IMC, né? Seu curso cobrado em dólar canadense ou reais? Pode parcelar. Ó, o IMC, né, que é o IELTS Masterclass, que é o meu programa de treinamento, ele é cobrado em reais, tá? Então, se você estiver no Brasil, você vai comprar em reais parcelado. Se você estiver fora do Brasil, automaticamente a plataforma vai converter para você na moeda que está do seu país, beleza? E aí é só você pegar e fazer o pagamento da moeda do seu país, ou se você for brasileiro e quiser comprar parcelado, mesmo que você esteja fora do país, tem como. Na hora que você vai
matricular lá, tem como você escolher o país que você tá. Aí abre no Brasil e abre a possibilidade de você para, sei lá, beleza? Eu vou até abrir uma próxima turma do MC em novembro, mas antes eu vou fazer a semana do IELTS para que vocês possam entender o método, entender como funciona e os primeiros passos para você passar nesse teste, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. O David mandou aqui na live assim, ó. Bom dia, David, primeiramente. Simon, pro listening, acho que é listening que você quer escrever, né? Pro listening é interessante escrever tudo o que posso ou é perda de tempo? Ô, David, só fala aí pra mim se você quis dizer ali o listening ou se você quis dizer alguma outra habilidade, tá? Me diz aí, se você quis dizer ali o listening ou outra habilidade. Pro listening é interessante escrever tudo o que posso ou é perda de tempo? Vai, me diz aí. O que foi que você quis dizer? RNTC-CLF. Como é a avaliação do IELTS, estrutura e gramática? Já te respondo, tá? Deixa eu responder o David primeiro, que fez a pergunta primeiro ali, tá? Listening mesmo. Tá. Escrever quanto ouve. Tá, David, seguinte, presta atenção. No teste do listening, né, lá na hora do IELTS, o que você vai ter que fazer? Você tem que fazer algumas coisas ao mesmo tempo. Você vai ter que ouvir a gravação que eles estão tocando, ler as perguntas, entender o que eles estão falando e decidir o que você vai escrever e escrever. Tudo ao mesmo tempo. Então, nem sempre sair escrevendo tudo que você está ouvindo em todos os momentos é o melhor. Sabe por quê? Quando você está lá, vamos supor que você vai praticar um exercício de transcrição. O que é um exercício de transcrição? É você escrever o que você está ouvindo, né? Vamos supor que você vai praticar um exercício de transcrição. Você está ouvindo um podcast, por exemplo. Eu até falo para vocês que são alunos, não sei se você já é aluno, eu até falo para quem já é aluno já praticar o exercício de transcrição, porque isso é bom e é muito importante. Mas não é só isso. Porque no exercício de transcrição, você está lá ouvindo um podcast, por exemplo. Aí você pegou lá 5 segundos e você vai tentar transcrever o que foi falado. Beleza. Isso te ajuda muito. Tentar pegar, né, escrever ali o que foi falado. Mas isso não te ajuda com uma coisa. Isso te ajuda com o fato de você pegar a habilidade de escrever rapidamente o que foi falado. Mas não te ajuda na habilidade de decidir se aquilo é o certo ou não, porque você simplesmente está escrevendo tudo que vem ali, tá? É um exercício importante para você fazer, mas eu digo, não faça sempre, tá? Não faça sempre. Você não pode ficar só nisso. Você tem que praticar com os simulados. Se você já está próximo do seu teste, né? Lá dentro do IMC eu falo que se você está na reta final do seu teste, você está ali nos 90 dias antes do seu teste, você tem que começar a praticar com os simulados. Por quê? Aí você vai ter não só aquela experiência de escrever o que você está ouvindo, mas de pensar se aquilo é o certo para escrever, entende? Se você só sair praticando a transcrição, você vai ficar bom em entender e escrever, entender e escrever, entender e escrever. E isso te ajuda no teste do IELTS até certo ponto. Você tem que, além disso, ser capaz de ter, a gente chama em português de tirocínio, né? Você tem que raciocinar se aquilo que você está escrevendo é o certo para aquela questão. Então, para isso, você já precisa começar a aplicar as técnicas para o teste, para o simulado. E aí você vai praticar o simulado exatamente para isso, beleza? Para praticar a técnica na hora da prova, beleza? Deixa eu ver aqui a outra pergunta que tinha aqui. RNT CLF. Como é feita a avaliação do writing? Estrutura, gramática, etc. Vamos lá. Ó, o teste do IELTS, só para você saber, assim, já de cara, tá? De cara para você saber. Não tem pergunta de gramática no teste do IELTS. Aí você fala, hã? Não tem. Se você tá aí estudando pro teste do IELTS, estudando livro de gramática, você está provavelmente perdendo tempo, porque eu tenho quase certeza, eu sou capaz de apostar que você provavelmente está usando a gramática da forma errada. Sabe qual que é a forma errada? Ficar estudando gramática. Você pega aqui, ó, quer ver? Tem um livro de gramática aqui, ó. Tem esse aqui. É um livro muito bom de gramática, esse aqui. Mas sabe o que você faz? Você pega ele e fala, vou ler esse livro aqui de cabo a rabo. Vou começar aqui e vou ler o livro inteiro e eu vou saber inglês. Não, não é assim que funciona. A forma certa de estudar gramática é você só ir na gramática, no livro de gramática, quando você tem uma dúvida específica. Aí sim é o momento para você pegar o livro de gramática, tá? Você aprende muito mais usando o idioma, se expondo ao idioma, se forçando a falar, se forçando a escrever, se forçando a entender e a ouvir. Assim você evolui. A gramática você vai deixar para quando você tiver uma dúvida específica. Por quê? O teste do IELTS não vai te perguntar a gramática, não.
tá? Não vai te perguntar, não. Agora, você está perguntando ali sobre avaliação. O seu examinador, lá do teste do IELTS, isso para todas as habilidades, tá? O listening, reading, writing, speaking. Eles têm o que a gente chama de band descriptors e eles têm os critérios de avaliação. O que é cada um? O critério de avaliação são grupos de parâmetros que você tem que atingir. Por exemplo, lá no teste do speaking, o seu examinador está analisando 4 critérios de você: grammar, pronunciation, lexical resource, and vocabulary. Grammar, pronunciation, lexical resource, and vocabulary. So, o examinador está analisando ali a sua fluência. Eu falei o último é fluência. Ele está analisando a sua fluência, que é a sua fluidez, a sua capacidade de falar. Não é se você entende tudo. Isso não é fluência para o IELTS. Para o IELTS, fluência é se você está ali falando de uma forma fluida. Então, fluency, coherence, isso. Grammar, lexical resource and pronunciation. Então, ele está analisando a sua fluidez, sua fluência, a sua gramática, o seu lexical resource. O que é o lexical resource? É o vocabulário. E a sua pronúncia. Esses são os critérios que o seu examinador está te analisando lá na hora do speaking. Dentro de cada critério desse, existe o que a gente chama de band descriptors. O que são os band descriptors? São subcritérios que você tem que ter ou não ter para poder atingir as determinadas faixas de nota. Vou te dar um outro exemplo aqui. Te falei o que são os critérios, agora vou te dar um exemplo de band descriptor. Quando a gente olha para as faixas de notas mais altas, lá, 8, 8,5, 9, existe um band descriptor lá no speaking que é assim: o candidato é sempre fácil de entender, no critério de pronúncia. E isso é um band descriptor. Se você tem uma pronúncia muito boa, isso provavelmente é um critério, um check que seu examinador está fazendo lá nas bandas mais altas. Fez sentido para você? Muito bem, deixa eu ver aqui. E quais são os critérios para ter uma boa nota no writing? Vamos lá. No writing, muda um pouco. Os critérios já são outros, tá? No writing, vai depender de qual task que a gente está falando. O que é uma task? É a tarefa. Se você não sabe ainda, no teste do writing, você vai ter 2 redações para fazer. 2 tasks. A 1 e a 2, tá? A 1 e a 2. Em cada uma delas é uma coisa diferente. A task 1, ela pode ser uma carta, se você estiver fazendo o IELTS General Training, ou pode ser um relatório, se você estiver fazendo acadêmico. A Task 2, ela vai ser uma redação mesmo, tá? E aí, lá pra carta, o seu examinador vai analisar 4 critérios também de você. O seu Task Achievement. O que é o Task Achievement? É se você fez o que você tinha que fazer na carta, se você escreveu sobre o que eles te pediram para escrever. Depois ele vai analisar a sua Coherence and Cohesion. O que é isso? Se o seu texto está coerente, está coeso, se ele faz sentido, se ele está bem amarrado. Depois ele vai analisar a sua gramática, grammar ali. Mesma coisa que nem lá no speaking. E por último, ele vai analisar também o seu lexical resource, que é o vocabulário. Entende? Ali tem os parâmetros para você seguir. Lá na redação da parte 2, o que muda é que ao invés de ser o task achievement, se você fez os pontos todos que eles pediram, é se você fez o task response. O que é isso? Se você escreveu sobre o tópico que eles pediram. Beleza? É óbvio que tem muito mais coisa para a gente aprofundar aqui, mas isso é uma ideia muito boa para você se guiar na hora de praticar, beleza? O David falando ali, ó, eu fiz a prova em março desse ano, tirei 4 nas 4 habilidades. Pois é, tocar o terror aí, né, na preparação. Você já é aluno? De toda forma, eu recomendo para você, David, esteja na semana do IELTS, que vai começar segunda-feira que vem. Na semana do IELTS, eu vou mostrar os primeiros passos exatamente para você passar no teste do IELTS com a nota que você quer, independente do seu nível de inglês. Se seu nível de inglês for básico, vou te ensinar. Se seu nível de inglês for intermediário, vou te ensinar. Se seu nível de inglês for avançado, vou te ensinar. A semana do IELTS é para isso aí, ó. Ainda não sou aluno. Então, esteja na semana do IELTS, cara. Sério mesmo. Ó, qual que é a nota que você precisa, você sabe? Escreve aí pra mim. Não precisa ser só o David, não. Todo mundo aqui que tá aqui participando. Qual é a nota que você precisa no teste do IELTS? Você já sabe a nota que você precisa? Escreve aí pra mim. Me deixa saber qual é a nota que você quer tirar no seu teste do IELTS. Vamos lá. Escrevam aí pra mim. Talvez a nota que você precisa não seja uma nota muito alta. Talvez a nota que você precisa seja uma nota muito alta. Eu não sei sua nota. Olha, ó, David, preciso de 6. Pois é. O Marcos ali, ó, falando, preciso de 7. 6, David. É uma nota razoavelmente fácil de ser atingida, tá? Razoavelmente fácil. A Cibele ali falando que precisa de 7.
Mas por que eu tô falando que ela é razoavelmente 7? Renata deve ser, né? RNT? Talvez. 7. Por que eu tô falando que o 6 é uma nota razoavelmente fácil? Porque não é só você saber inglês. Às vezes a gente cai nessa armadilha de falar, eu já sei inglês, dá para ir fazer o teste. Não, não é bem assim. O teste do IELTS você precisa de técnica. Não é só saber inglês. Você tem que saber fazer a prova. É igual prova de vestibular ou prova de concurso. Basta você saber a matéria da prova? Não. Você tem que saber fazer a prova, tá? Por isso que eu falo com você. Esteja na semana do IELTS. Semana que vem, na segunda-feira, vai começar a primeira aula, né? Esteja na semana do IELTS para você ver os primeiros passos de como que você vai passar no teste do IELTS com a nota que você quer. Não me interessa a nota que você quer. Mesmo que seu inglês não seja avançado. Sabe? Porque não é sobre saber inglês. É técnica. E isso eu vou te ensinar os primeiros passos lá, beleza? Se você não se inscreveu ainda para a Semana do IELTS, na hora que acabar a live aqui, vai lá na bio do meu Instagram, a bio é o meu perfil ali, e clica lá no link e se inscreve, beleza? Deixa eu puxar outra pergunta de vocês aqui. Se vocês forem tendo mais perguntas, vai fazendo aí que eu vou respondendo. Nossa, tem muita pergunta aqui, meu Deus. Aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Você já fez quantas vezes o IELTS? Se sim, qual foi sua nota e qual foi sua dificuldade inicial? Vou fazer a minha. Aí acho que falou ali a data. Olha ali a pergunta, né? Você já fez o IELTS? Se sim, quantas vezes? Talvez vocês não saibam. Talvez vocês não saibam. Mas eu não era um professor de inglês que falou, agora eu vou começar a ensinar as pessoas a passar no IELTS. Não. Eu era igual você. Provavelmente muito parecido com você. Eu era apenas uma pessoa que precisava fazer o teste do IELTS para imigrar. Eu moro aqui no Canadá hoje, né? Sou residente permanente aqui. E eu precisava do IELTS para isso. Eu não era professor. Eu era um aluno, igual você. Só que eu bati tanto a cabeça tentando passar no teste do IELTS, eu fiz 3 vezes. Eu comecei, eu tinha um inglês intermediário, fiz trocentas coisas para melhorar o meu inglês, e mesmo com o inglês já avançado, eu ainda fiz o teste 3 vezes. Por quê? Porque não é sobre ter inglês avançado, é sobre saber fazer o teste. Entende? Quando eu percebi isso, eu falei, caramba, isso aqui agora que eu fiz, eu acho que dá para replicar esse negócio. Eu acho que isso aqui dá para juntar num grupo de técnicas. Aí eu comecei a ajudar uns amigos aqui, uns amigos ali, e eles começaram a tirar até nota mais que eu tinha tirado. Eu falei, caramba, isso aqui dá para juntar isso aqui mesmo com o pessoal. E aí sim eu comecei a ajudar e funcionar com outras pessoas e meus alunos e tudo aí. Mas enfim, eu fiz o IELTS sim, fiz o IELTS 3 vezes, tá? A minha dificuldade maior, eu diria que foi essa, entender que não dependia do meu nível de inglês, mas sim de técnica, dependia de eu saber fazer o teste. Olha que eu estava falando do listening, né, agora há pouco. O listening não é só você conseguir entender o que está sendo falado. Quem dera se fosse fácil assim. Você tem que saber aplicar técnicas específicas ali na hora do listening para que você atinja os parâmetros das questões, para que você acerte as questões. Entende? Não é só sobre saber inglês, é sobre saber fazer o teste. Beleza? Vamos lá. Próxima pergunta aqui. Ó. Ó, essa aqui é uma das perguntas que eu mais recebo, hein? De quanto tempo que eu vou levar para passar no teste do IELTS, né? E eu aqui, o Simon aqui, eu tenho uma conta que eu faço para ter uma noção bem precisa de quanto tempo você leva, tá? Então olha essa pergunta aqui, ó. Vou fazer minha prova em abril. Atualmente eu sou A2, preciso de overall 7. É possível? Vamos ver. Deixa eu abrir aqui minha calculadora aqui, porque eu sou bom é de ensinar, passar no IELTS, não é de conta não. Ó, presta atenção aqui, ó. Você tá no A2. Se você tá no nível A2, significa que você tem aí mais ou menos umas 180 horas de estudo já na sua vida, tá? Isso você já tem. Esse é o nível de uma pessoa que tá no A2. Ela já tem ali umas 180 horas de estudo. Se você estuda aí, só pra você ter uma noção, né? Se você estuda aí 1 hora por dia, isso aí é mais ou menos 6 meses, tá? E aí você já tem isso aí. Para você chegar no nível overall 7, você tem que estar ali com umas 900 horas de estudo, tá? Então, 900 horas de estudo, descontar desses 180 que você já tem, são 720 horas que você tem que trabalhar. É o gap, é um intervalo que você tem que trabalhar até lá, beleza? Esse é o primeiro dado que a gente tem para poder trabalhar. Agora, você está falando que você tem até abril. Nós estamos em outubro, né? Final de outubro já. Então, ó, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. 6 meses. Isso aqui dividido por 6, isso aqui dividido por 30 dias. Pois é, se você estudar aí umas 4 horas por dia,
é possível você chegar lá em abril tirando esse 7. 4 horas por dia para você tira, tá? E aí, mas a sua pergunta não foi essa, né? Sua pergunta não foi se é possível. Sua pergunta não foi quantas horas você precisa fazer. Sua pergunta foi, é possível? Eu te digo aqui, muito mais do que é possível. É bem possível que você faça antes. Dá para fazer antes, se você tiver técnica. Não basta você... Isso aqui que eu tô falando, essas 4 horas por dia, é quando você sabe o que você tem que fazer no teste. Quando você tem técnica, não é para você ficar batendo cabeça sozinho aí, não. Aí você vai provavelmente levar muito mais tempo, tá? Muito mais tempo, talvez anos. Agora, quando você sabe o que você tem que fazer, quando você tem um direcionamento, vai aqui, faz isso aqui, muito provavelmente você consegue passar até antes de abril, tá? É possível. Beleza, deixa eu ver aqui. Próxima pergunta que eu vou puxar aqui de vocês. Vamos lá. Olha essa aqui, ó. O writing é escrito manualmente ou é digitado? Os dois. E eu vou te explicar. O teste do IELTS, em geral, ele pode ser feito em 2 versões. Uma, que é a versão que a gente chama de Computer Delivered, e a outra que a gente chama de Paper-Based. O que é isso? Uma é uma versão que você faz no computador, e a outra é uma versão que você faz no papel. Você vai chegar lá no centro de aplicação, vai ter uma prova impressa para você, igual prova de escola, de vestibular, de faculdade, vai ter uma prova impressa para você. E a outra vai ser toda no computador, exceto o speaking, porque o speaking você vai falar com o examinador, tá? Então, se você for fazer o IELTS na versão do computador, você vai fazer ele digitando. Se você for fazer o IELTS na versão do papel, você vai fazer o writing escrevendo, à mão, tá? E aí, o que eu te aconselho a treinar? Esse é um dos erros que eu vejo o pessoal cometendo. A pessoa vai fazer o IELTS na versão do computador. O que ela faz? Vai lá e pratica o writing escrevendo à mão. Ou a pessoa vai fazer o IELTS na versão do papel. O que ela faz? Vai lá e pratica o writing digitando. Para. Você tem que praticar exatamente o que você vai fazer no dia da sua prova. Se você vai fazer o IELTS na versão do computador, o que você tem que fazer? Praticar no computador. Se você vai fazer o IELTS na versão do papel, o que você tem que fazer? Praticar no papel, porra. Entende? Alinhe a sua preparação ao que você vai fazer no dia da sua prova. Beleza? Deixa eu puxar outra pergunta de vocês aqui. Ó, essa aqui é boa, ó. Já ouço podcast. Isso me levou para outro patamar no listening. Quero melhorar ainda mais. Como fazer? Cara, seguinte. Eu acho que, pela pergunta ali que eu vi quem mandou, eu acho que você já é aluno, tá? E isso aí que você tá me falando, já ouço podcast, isso me levou para outro patamar no listening. Quero melhorar ainda mais. Como fazer? Primeiro, que depois que, uma vez que você já começou a fazer a exposição guiada, igual você tá fazendo aí, e já falou que já teve resultado com ela, né, saindo do nível que você tava para outro, a primeira coisa é continuar. Exposição guiada é um negócio que você vai fazer para sempre na sua vida. Você nunca mais vai parar de ficar exposto ao idioma. Até porque você tá querendo murar foi demais, morar em um outro país. Então você vai sempre ter que estar em contato com aquele idioma. Quanto mais exposição você fizer, melhor vai ser a sua base. Quanto melhor for a sua base, melhor vai ser a sua habilidade de falar e de escrever. Então, primeira coisa para você, não parar com a exposição. Segunda coisa para você, o que você pode começar a fazer é intensificar a sua exposição guiada um pouco mais. Como que você vai fazer? Você vai começar a pegar podcasts que são mais difíceis. Sabe aquele podcast que quando você começou a praticar lá atrás, você falou assim, nossa, esse aqui é difícil demais, não quero nem pegar. Você vai pegar ele agora. Você vai intensificar um pouco mais a sua exposição guiada. Terceira coisa que você pode fazer, que na verdade você deve, né? Se você tá eu não lembro se você que mandou era aluno ou não. Se você for aluno, isso aí já tá lá dentro do programa para você, dentro do IMC, né? Lá na planilha lá de estrutura e rotina, né? Mas terceira coisa que você tem que fazer é começar a praticar com as técnicas da prova, tá? Começar a praticar com as técnicas da prova. Porque aí o que você vai fazer? Você vai pegar o seu listening que já mudou de nível, igual você falou, e vai começar a dirigir ele para a estrutura da prova, com as técnicas, tá? Agora, eu acho que o que você quis dizer na sua pergunta foi em inglês geral, né? Para você melhorar o seu inglês geral,
às vezes, não tem nada muito diferente que você tem que fazer não, tá? Não existe um plano mirabolante ou aquele segredo que você vai fazer que vai tornar fluente. Não, isso não existe, tá? O que você tem que fazer é a consistência na sua execução guiada. É isso. Então, se você já vem fazendo isso aí, você mesmo está falando que já saiu de níveis mais baixos e chegou nesse nível aí. Só continua, tá? Você pode intensificar, você pode adicionar mais coisas, mas só continua com ela, beleza? Vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta de vocês. Ó, apertei um negócio ali. Deixa eu ver aqui. Ó, é interessante eu escrever os áudios ou ler seria mais interessante e aplicar o resgate? Aqui, ó, não é ou um ou outro. Aqui é um e outro, tá? Na hora que você tá praticando o seu listening, você tem que praticar o listening, fazer lá o exercício de transcrição. Na hora que você está praticando o seu reading, que é a leitura, você vai fazer a leitura. Então, não é que você tem que só ler ou só, ou só ouvir. Você tem que fazer os dois, não é um ou outro, é um e outro, beleza? E o resgate você tem que fazer sempre, tá? O resgate do reading, ele é imperativo. O que é imperativo? É obrigatório, você tem que fazer. Se você não fizer resgate do reading, você está deixando na mesa ali um monte de vocabulário que você poderia estar aprendendo e não está. Se você só lê ali, você está fazendo o que todo mundo faz, tá? E está errado. Você tem que fazer o resgate do listening. Do reading. Sabe, mas eu não consigo fazer imediatamente após. Reserve um momento da sua semana, então, para você fazer. Mas ele não pode deixar de existir. O resgate do listening, esse é diferente. Ele pode ser por amostragem. Mas o resgate do reading, ele tem que existir, beleza? Se você não sabe o que é resgate ainda, provavelmente você ainda não viu minha aula ali no perfil, né? No feed ou lá no canal do YouTube também tem. A aula que eu falo lá do bombardeio e do resgate, que são duas técnicas que eu ensino para você fazer a sua exposição guiada. Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Ó, seguinte, eu vou puxar mais uma pergunta aqui da caixinha, e então eu vou encerrar a live, tá? Eu vou responder mais uma pergunta. Se você tiver alguma, a hora de fazer é agora, porque aí eu respondo essa pergunta da caixinha, responda a sua pergunta e encerrar a live, beleza? Então, enquanto eu respondo essa pergunta aqui, se você ainda tiver, escreva aí, que aí depois eu vou encerrar a live. Ó, essa pergunta aqui, ó. Ouço audiobook e vou acompanhando a leitura. É bom para o reading? Ó, é muito pouco. Eu, Simon, não recomendo que você faça isso. Por quê? Preste atenção. Simon, você está falando então que o audiobook é ruim? Não falei isso. Eu estou falando que para você praticar o seu reading para o IELTS, o audiobook, na minha opinião técnica, não é o mais efetivo. Por quê? Quando você pega um audiobook, tá lá o livro, e aí você começa a escutar, a pessoa vai lendo aquele livro ali. Quem é que está ditando o ritmo da leitura? É você? Não. É o áudio. É a pessoa que está lendo o áudio lá na gravação. E qual que é o problema disso? Quando a pessoa dita o ritmo ali, primeiro, você não vai ter a oportunidade de desenvolver o seu ritmo de leitura. Segundo, às vezes o ritmo da pessoa você nem consegue acompanhar. Não é assim? Você está lá praticando com audiobook, a pessoa já está lendo e você está perdido ali, você não consegue acompanhar. Óbvio. Óbvio. Para você praticar o reading de uma maneira efetiva, você vai apenas ler. Ler, não é ouvir, é ler. Você vai aprender a ditar o ritmo da leitura. Você pega lá um livro, né? Eu tô só com esse aqui de gramática aqui, devia ter pegado daquele lá de trás, né? Você vai lá, você vai pegar o livro, aí vai estar lá assim, nothing has. Você tem que passar por esse momento de você travar. Você tem que passar por esse momento de você não conseguir ligar as palavras. Para quê? Para você aprender a determinar o ritmo da sua leitura. Vai chegar o dia que você vai pegar lá e vai fazer nothing has changed. Você vai fazer isso. Mas para você chegar nesse dia, você tem que passar pelo momento que você está com uma dificuldade na leitura. Não dar uma maquiada, não tente maquiar o seu reading, não. Fazendo o reading com audiobook. Você fala, nossa, hoje eu fiz a leitura
de meia hora. Ah, é? Como? Ah, com audiobook. Mentira, você não fez leitura nenhuma, então. Você não fez leitura nenhuma. Porque você estava ouvindo e tentando acompanhar ali. Agora, se você fala assim, eu fiz meia hora de leitura, custei a ler, li 2 páginas, mas eu fiz. Aí sim a gente está conversando. Aí sim eu vejo que você está fazendo algo efetivo. Ah, Simon, mas aí eu vou custar ler o livro, vou custar ler a página. E daí? E daí? Você quer pular etapas? Isso aí depois lá no seu teste do IELTS vem como resultado, ó. Não pule as etapas. Passe pela leitura com a dificuldade de ler, com a dificuldade de pronunciar, mas passe por esse momento. Passe por esse momento. Depois você vai chegar no ponto que você já consegue ditar o ritmo da sua leitura e até acompanhar outra pessoa, tá? Então, para o IELTS, eu considero que muito mais efetivo do que você ficar lendo com o audiobook é você ler por você mesmo. Beleza? Muito bem, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se alguém mandou alguma pergunta aqui enquanto eu estava falando ali. Não mandou. Muito bem, pessoal. Então, vou encerrar aqui agora o nosso Café com IELTS. Se você gostou da live, dá um like aí pra mim. Se você gostou da live, depois que eu subir ela aqui, né, ela vai ficar no perfil aqui, vou deixar ela. Comenta lá pra mim o que você gostou, qual foi a sua pergunta que você fez lá. E outra, eu vou abrir uma caixinha de perguntas hoje de novo, para que você possa mandar as perguntas para o Café com IELTS de amanhã. Amanhã de manhã eu vou estar aqui de novo para responder mais perguntas de vocês enquanto eu tomo o meu café. Para todos vocês, um excelente dia. Ah, eu tenho uma coisa para falar. Hoje à noite nós ainda vamos nos encontrar. Se você não sabe ainda, eu estou te dizendo, nós vamos nos encontrar, porque hoje à noite eu vou fazer a live de correção de redações, tá? Toda segunda-feira eu faço aqui na Blind English uma live de correção de redações do IELTS. Vocês mesmos mandam para mim as redações que vocês escrevem, né? Eu coloco o tema ali e aí eu sorteio uma ao vivo e corrijo. Então hoje à noite, às 19 horas do horário de Brasília, eu vou corrigir uma redação ao vivo do teste do IELTS e espero ver você lá, tá? Mônica Carelli, dicas de livros. Manda lá na caixinha de pergunta que eu vou abrir, que aí no Café com IELTS de amanhã eu dou dicas de livros para vocês, beleza? Um forte abraço e nós nos vemos na próxima live. Cheers!